Salve, acadêmico da tributação! Aqui quem fala é o professor Rafael Vilches, e vamos dar continuidade aqui às nossas aulas de ISS e o Simples Nacional. Pessoal, nessa aula eu quero conversar com vocês agora de uma forma mais detalhada sobre os anexos e o fator R. E qual é a relação entre os anexos de tributação, né? Eu já joguei para vocês essa informação, que a gente tem 5 anexos, o anexo 1 ao anexo 5, e a gente tem um fator R, né? E esse fator R, ele é decisivo especialmente para prestadores de serviço. E a gente vai entender como que a gente usa esse fator R, e por que ele é importante, como que a gente calcula o fator R. Ok? Então vamos lá. Vamos aqui para o slide. Então, olha aí, anexo de tributação e o fator R. Então, eu coloquei aqui para vocês, e é algo que eu já até joguei para vocês, né? Então, a gente tem aqui o anexo 1, é o anexo para empresas comerciais. Então, se eu tenho uma empresa aí que compra e vende mercadorias, ela vai se enquadrar aqui no anexo 1. Então, ela vai apurar os tributos ali de acordo com o anexo 1. E tem aquela mesma estrutura que a gente viu no vídeo anterior. Tem duas tabelas. Uma tem lá a tabela em que eu tenho as faixas, né, de receita bruta dos últimos 12 meses, e aí para cada faixa eu tenho uma alíquota nominal, e aí eu tenho também uma parcela a deduzir. E esses valores eu vou aplicar numa fórmula para calcular a alíquota efetiva, e essa alíquota que eu vou utilizar lá para calcular os tributos, né? Eu vou aplicar sobre a receita bruta, e aí eu vou calcular o valor total, o somatório de todos os tributos dentro do Simples, né? Todos os tributos que essa empresa aí, enquadrada nesse anexo, ela precisa recolher. E aí, uma empresa comercial, ela vai precisar recolher IRPJ, né, CSLL, PIS/COFINS, Contribuição Previdenciária Patronal e o ICMS. Né? Se ela é uma empresa industrial, aí eu vou enquadrar ela no anexo 2, uma empresa industrial. E aí o anexo 2, a única diferença do anexo 1, pessoal, além dos percentuais, é que na coluna do ICMS, né, na verdade, eu vou ter lá, além da coluna do ICMS, vou ter a coluna do IPI. Né? Não é no lugar do ICMS vai ter o IPI. Na verdade, uma indústria paga os dois, né? ICMS e IPI. Só não vai ter o ISS. E aí, do anexo 3 ao anexo 5, eu vou ter anexos relativos a prestadores de serviço. E aí, pessoal, que é a grande dificuldade. Eu olho para um determinado prestador de serviço, qual anexo que eu vou enquadrar? No anexo 3, ou no anexo 4, ou no anexo 5? Na verdade, a grande dificuldade é se eu enquadro no anexo 3 ou no anexo 5. E aí que entra o fator R. Né? Porque o anexo 4, ele é muito bem definido. Né? Na verdade, a gente até conversou sobre ele. Olha aqui para mim. O anexo 4 ele tem uma peculiaridade. Ele é de prestadores de serviço, né? Como é do anexo 3 ao anexo 5, são anexos relativos a prestadores de serviço. O anexo 4 ele tem uma peculiaridade, que ele não tem lá contribuição previdenciária patronal. Então, os prestadores de serviço aí que se enquadram no anexo 4, eles pagam a contribuição previdenciária patronal fora do Simples fora do Simples Nacional. Então tem essa peculiaridade. Então, por exemplo, construção civil, né, uma construtora, ela vai se enquadrar no anexo 4. Né? Um escritório de advocacia, no anexo 4. Uma prestadora de serviço aí de conservação, vigilância e limpeza, anexo 4. E aí, os outros prestadores de serviço vão ficar entre o anexo 3 e o anexo 5, pessoal. E aí a questão as empresas querem fugir do anexo 5. Por quê? Porque o anexo 5, a carga tributária é grande. Né? É o anexo que tem uma maior carga tributária. Então as empresas, especificamente os prestadores de serviço, porque a empresa comercial, anexo 1, industrial, anexo 2, né? E aí os prestadores de serviço que vão ter essa dúvida. Anexo 3 ou anexo 5? Aonde que eles vão se enquadrar. E aí, pessoal, basicamente, a gente vai dividir essas empresas em 2 grupos. Óbvio, na verdade em 3, né? O grupo que se enquadra no anexo 4, aí não tem a menor dúvida. Né? Mas os outros prestadores de serviço
né, que vão ou se enquadrar no anexo 3 ou no anexo 5, ela se divide em dois grupos. Né? Eu tenho o grupo daqueles prestadores de serviço que vão sempre estar enquadrados no anexo 3, independente de mais nada. Sempre, sempre eles vão estar enquadrados no anexo 3. Então eles têm essa vantagem, sempre vão estar no anexo 3, e o anexo 3, pessoal, é o anexo que todo prestador de serviço quer estar, porque é o anexo mais vantajoso, que tem uma carga tributária mais favorável. Né? Então esses prestadores de serviço, nossa, eles ficam extremamente felizes. Por quê? Porque eles estão no anexo mais favorável, no anexo 3. Aí tem um outro grupo de prestadores de serviço que aí vai depender. Ora eles podem estar enquadrados no anexo 3, ora eles podem estar enquadrados no anexo 5. E aí o que vai decidir qual anexo que eles vão estar enquadrados, além da atividade, é o fator R. Né? Que eu vou explicar para vocês o que é esse fator R. Mas de forma geral, fator R fator R é o percentual da receita bruta que a empresa gastou nos últimos 12 meses. Qual é o percentual da receita bruta que ela gastou com folha de salários? Né? Então o fator R vai dizer, quantos por cento? Você tem um fator R de 30%, então significa que 30% da receita bruta que você auferiu nos últimos 12 meses, você gastou pagando funcionário, pagando prolabore de sócio, pagando fundo de garantia, pagando contribuição previdenciária patronal. Então, o fator R indica isso, né? É um percentual que vai indicar o quanto que você gastou com folha de salários em relação à sua receita bruta dos últimos 12 meses. Então, o fator R vai indicar isso. E a depender do fator R, né, para esse segundo grupo de prestador de serviço, a depender do fator R, ora ela vai estar enquadrada no anexo 3, ora ela vai estar enquadrada no anexo 5. Beleza? Então vamos lá. Né? Então é exatamente isso. Aí eu já coloquei aqui, né? Mas a gente já vai ver que é essa questão dos 28%. Fator R de 28%, ele vai ser o corte. Né? Se você ter aí um fator R igual ou superior a 28%, né? Se tiver nesse grupo aí que ora você está no anexo 3, ora você está no anexo 5, se tiver um fator R igual ou superior a 28%, significa que você gasta 28 ou mais por cento da sua receita bruta com funcionários. Então você tem uma atividade intensiva, de uso intensivo de mão de obra. Então, para favorecer isso, para favorecer as empresas a contratarem, ela fala: olha, vou dar uma vantagem, vocês vão se enquadrar no anexo 3. Você tem um gasto pequeno, abaixo de 28% aí da sua receita bruta com folha de salários, então você vai se enquadrar no anexo 5. Depois eu vou mostrar como que isso está na Lei Complementar 123, mostrando ali quais atividades estão em cada um desses grupos aí. E o outro ponto, pessoal, é em relação à apuração do ICMS e do IPI. Eu já tinha comentado com vocês que fora do Simples Nacional, o ICMS, né, as empresas apuram o ICMS e o IPI pela sistemática da não cumulatividade, lá pela sistemática do débito e crédito. Então, as empresas lá, quando adquirem mercadoria, adquirem insumos, elas se creditam, tá? No seu livro de registro de entradas, tem lá os créditos de ICMS, os créditos de IPI. Aí, quando elas vão vender essas mercadorias, esses produtos industrializados, elas vão registrar lá os seus débitos. Tá? E aí, quando elas vão apurar o ICMS e IPI, eles vão fazer o encontro de contas. Eles vão pegar os créditos para compensar com os débitos. Então eles vão fazer esse encontro de contas e aí a diferença é o valor que elas vão pagar aí de ICMS e de IPI. Dentro do Simples não é assim. Elas não apuram. Na verdade, nenhum tributo dentro do Simples é não cumulativo. Né? Todos os tributos são apurados por meio da aplicação de uma alíquota sobre a receita bruta. Na receita bruta. Então, uma empresa do Simples Nacional, ela quando adquire uma mercadoria, ela não vai lá e se credita do ICMS, do IPI, incluso no valor dessa mercadoria, desse insumo. Então, essas empresas não apuram aí esses tributos pela sistemática do débito e crédito.
A questão é, quando essa empresa que está dentro do Simples, quando ela vende para uma outra empresa que está fora do Simples, ela consegue transferir crédito que a outra empresa que está fora do Simples, ela pode se creditar. Né? E aí, essa empresa do Simples, quando ela vai emitir a sua nota fiscal, né? E aí, essa empresa que adquiriu essa mercadoria vai pegar essa nota fiscal, ela vai poder se creditar de algum valor em relação ao ICMS, sim. Né? Vai poder se creditar ali, mas não da alíquota normal aí prevista na legislação estadual. Não, ela vai informar na nota o valor da alíquota que ela é submetida dentro do Simples. Então ela vai pegar lá qual é a receita bruta dela dos últimos 12 meses e ir lá verificar qual é a faixa, pegar a alíquota nominal, a parcela a deduzir, calcula a alíquota efetiva total e aplica naquela segunda tabela. Se assistiu meu vídeo anterior, tem uma segunda tabela no anexo que mostra, né, qual é o percentual para cada faixa, qual é o percentual de cada tributo em relação ao total. Então aí a empresa consegue descobrir quanto de ICMS, qual é a alíquota de ICMS que ela é submetida dentro do Simples. E aí é essa alíquota, é esse valor que ela vai conseguir transferir de crédito, é um valor pequenininho. É um valor pequenininho. Por isso que muitas empresas, elas preferem adquirir de empresas que não são do Simples. Por quê? Porque transferem crédito maior, né? Com a alíquota maior prevista na legislação estadual. Já quando elas adquirem de empresas que estão no Simples Nacional, elas sabem que vão ter uma alíquota, elas vão poder se creditar só com uma alíquota pequenininha. E aí, para quem está comprando, não é tão vantajoso. Não é tão vantajoso. Mas, enfim, já em relação ao IPI, não há essa transferência de crédito. Então, uma empresa industrial que está dentro do Simples, ela não se credita e não transfere crédito também quando ela vende seus produtos. Né? Em relação a PIS/COFINS, também. Né? Também ela não pode se creditar e também não transferir crédito. Bem que a lógica da PIS e COFINS lá, quando eu tenho uma empresa fora do Simples, que apura PIS e COFINS pela sistemática da não cumulatividade, não tem essa lógica da transferência de crédito. Né? Uma lógica distinta que a gente não vai discutir aqui nessas aulas. A PIS e COFINS acho que bate ali de frente em termos de complexidade, dificuldade de entender, né, em relação ali ao ICMS. Né? É uma disputa ali. Quem que é o tributo mais complexo no Brasil? É o ICMS ou o PIS e COFINS? Né? A legislação mais confusa, mais complicada. Né? Então vamos lá. Então a gente tem essa questão, né? E a questão do ISS retido na fonte, né? Que a gente vai ter uma aula que eu vou comentar isso com vocês, né, do ISS retido na fonte, porque o que acontece? Primeiro, quando eu tenho um prestador de serviço, quando ele vai prestar um serviço para um tomador, e esse prestador é do Simples. Muita gente acha, quando o prestador é do Simples, o tomador ele não pode reter o ISS na fonte. Negativo, não há nenhum impedimento. Não há nenhum impedimento. Então, aquela lógica, né, lá que a gente viu, que a gente estudou nas aulas do ISS, no módulo ISS, lá no estudo do aspecto subjetivo, né, que eu expliquei o que é a retenção do ISS na fonte, o que acontece, todo o mecanismo. Né? Se você não viu essas aulas, volta, assista, para você entender de forma ampla aqui quando eu falo ISS retido na fonte. Então, se eu tenho um prestador de serviço, né, que é do Simples, e ele vai prestar um serviço para um determinado tomador, e a legislação do município ela exige que o tomador retenha o ISS na fonte, o tomador pode ficar na dúvida. Pô, eu vou aqui calcular o ISS retido na fonte baseado na alíquota prevista na legislação municipal ou a alíquota prevista na Lei Complementar 123. Porque a gente viu, a gente tem um vídeo em que eu discuti com vocês sobre os tributos que estão dentro do Simples. E eu falei, o ISS está dentro do Simples, exceto quando o ISS, quando há retenção do ISS na fonte, aí o tomador que vai reter o ISS na fonte, ele vai apurar e ele vai recolher isso fora do Simples, não vai ser por meio do documento de arrecadação do Simples, vai utilizar a guia de arrecadação municipal. Só que ele vai utilizar a alíquota que o prestador está submetido dentro do Simples.
Então ele não vai, apesar de esse ISS ser calculado e apurado fora do Simples, ser recolhido por meio de uma guia de arrecadação municipal, a apuração dele segue as regras do Simples Nacional. Então, o tomador, quando ele for apurar esse ISS retido na fonte, ele vai ter que aplicar a alíquota que o prestador é submetido dentro do Simples. Então, por isso, toda vez que o prestador for emitir uma nota fiscal, e essa nota fiscal é uma situação de responsabilidade tributária do tomador, ele é obrigado a informar no corpo da nota fiscal qual é o valor da alíquota que ele está submetido dentro do Simples. Porque então o tomador, pessoal, ele não vai ter condições de saber qual é essa alíquota. Porque a alíquota que o prestador está submetido dentro do Simples depende de uma informação que só o prestador sabe, que é a sua receita bruta dos últimos 12 meses. A gente já viu como que é a mecânica aí, como a sistemática de apuração dos tributos dentro do Simples. A gente vai ter uma aula específica que eu vou abordar com vocês as regras aí previstas na Lei Complementar 123 em relação a essa questão da retenção do ISS na fonte. Mas a lógica é exatamente essa. O tomador ele vai ter que reter o ISS na fonte de acordo com a alíquota que o prestador informar na nota. E aí o prestador, quando ele for enviar aquela declaração que ele tem que enviar todo mês, que é o PGDAS, para ele apurar os tributos dentro do Simples, ele vai ter que informar dentro da declaração que essa parcela aqui da receita dele, o tomador já reteve o ISS na fonte. E aí a própria declaração, ela já exclui o ISS dessa apuração. Ele só vai levar em consideração os outros tributos. Por quê? Porque o ISS o tomador já reteve na fonte e já recolheu para o município. O prestador não vai pagar de novo, porque então ele estaria sendo bitributado. Ok? Então, vamos seguir aqui. Deixa eu ver se tem. Então aqui, pessoal, eu coloquei essa resolução do comitê gestor, mas na verdade, por que eu coloquei essa resolução? O comitê gestor, deixa eu só esclarecer, porque você vai falar, pô, mas não é da Lei Complementar 123? Porque o que acontece? O comitê gestor, ele tem essa responsabilidade de regulamentar, de disciplinar, de detalhar a questão do Simples Nacional aí em relação à Lei Complementar 123. Então, o comitê gestor do Simples Nacional, ele trata da questão tributária aí da Lei Complementar 123. E aí ele tem uma resolução que ele consolida todas que a resolução 140 do Comitê Gestor do Simples Nacional, que é uma resolução consolidadora, que traz ali todas as regras relativas ao Simples Nacional, inclusive as regras relativas à apuração dos tributos dentro do Simples Nacional. E ela é muito mais didática e fácil de ler do que os dispositivos da Lei Complementar 123. Então, tudo que eu estou colocando aqui é a redação da resolução do Comitê Gestor, mas tudo isso tem na Lei Complementar 123. A resolução, nesse ponto, ela não inova em nenhum ponto. Ok? Então, eu estou colocando porque ela é de mais fácil leitura. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, o artigo 25 aqui, ele fala: o valor devido mensalmente pela microempresa ou empresa de pequeno porte será determinado mediante aplicação das alíquotas efetivas, que a gente viu como que se chega nas alíquotas efetivas, calculadas na forma prevista nos artigos 21, 22 e 24, sobre a base de cálculo de que tratam os artigos 16 e 19. Pessoal, nas aulas, tanto nessa quanto no vídeo anterior, eu já meio que passei para vocês as regras que são suficientes para vocês entenderem aí como que é apurado esses tributos dentro do Simples, tá? E aí, o parágrafo primeiro ele fala: o contribuinte deverá considerar destacadamente para fins de cálculo e pagamento as receitas decorrentes da revenda de mercadoria. Depois eu explico o que é esse destacadamente. Revenda de mercadorias, anexo 1, que é a empresa comercial. Mercadorias industrializadas, o que é? Uma empresa industrial, anexo 2, aquilo que eu já tinha mostrado para vocês. Prestação dos seguintes serviços tributados na forma prevista no anexo 3. Pessoal, esse é aquele grupo que somente vai ser enquadrado no anexo 3, independentemente do fator R, tá? E aí eu coloquei essa tabelinha aqui, tá? Eu coloquei essa tabelinha aqui para vocês. Então, por exemplo,
escritório de serviços contábeis, transporte municipal de passageiros e cargas, não é transporte intermunicipal e interestadual, é transporte municipal de passageiros e cargas. Creche para escola, estabelecimento de ensino fundamental, tá? Óbvio, quando não tiver a imunidade. Então, esses prestadores de serviço, eles vão estar enquadrados exclusivamente no anexo 3, tá? E aí tem esses outros aqui. E aí, pessoal, essas vão estar no anexo 4, que é aquilo que eu já tinha colocado para vocês. Empresa de construção civil, serviço de vigilância, limpeza e conservação, serviços advocatícios. E aí, pessoal, é aquele outro grupo, né? Aquele outro grupo que ora vai estar enquadrado no anexo 3, ora vai estar enquadrado no anexo 5. E aí vai depender do fator R, né? Que é aqui, ó, prestação de serviços tributados na forma prevista no anexo 3 desta resolução, quando o fator R de que trata o artigo 26 for igual ou superior a 0,28. O que significa um fator R, né, de 0,28? De igual ou superior a 0,28. Significa que 28% ou mais da receita bruta que a empresa auferiu nos últimos 12 meses, ela gastou com folha de salários. E aí, nesse artigo 26, eu vou mostrar para vocês o que ela considera como folha de salários para o cálculo do fator R. Então, se eu tenho esse grupo de prestadores de serviço, ele tem um fator R igual ou superior a 0,28, vai se enquadrar no anexo 3. Se tem um fator R, né, inferior a 0,28, aí ele vai estar enquadrado no anexo 5. Tranquilo? Então, vamos lá. E aí são essas aqui, ó. Então, por exemplo, uma academia, né? Uma academia ou escola de esportes. Então, essa daqui, eu vou precisar saber o fator R, né? Então, para esse tipo de prestador de serviço, pessoal, ela vai poder estar enquadrada em um determinado mês, né, no anexo 3, e aí no outro mês, caso ela demita uma série de funcionários, aí a sua folha de salários é reduzida, e aí o seu fator R fica abaixo de 0,28. E aí ela vai passar a se enquadrar no anexo 5. Né? Então, para esses prestadores de serviço, há essa oscilação em relação ao enquadramento. Ora vão estar enquadrados no anexo 3, ora vão estar enquadrados no anexo 5, a depender, né, do quanto que ela gasta com folha de salários em relação à sua receita bruta dos últimos 12 meses. Ok? E aí vai ter todas esses prestadores de serviço aqui. Tá? E aí, pessoal, esse artigo 26, ele mostra o que é esse fator R, mas eu já mostrei para vocês, né? Na hipótese de AME ou EPP, optante pelo Simples Nacional, obter receitas decorrentes da prestação de serviço, previstas no inciso lá, aquilo que a gente já viu, né? Aquela tabela, deverá apurar o fator R, que é a razão entre a folha de salários, incluído encargos, nos 12 meses anteriores ao período de apuração, né? Receita bruta total acumulada oferida no mercado interno e externo, que é se ela importa e exporta, né? Na verdade, se ela vende internamente ou exporta, tudo isso eu vou considerar aqui, nos últimos 12 meses ao período. E aí, pessoal, o que ela considera como folha de salários? Né? Olha aí, o valor que ela paga a título de salários, retirados de Prolabore também entra aí, apesar de não ser salário, é incluído. Acrescido do montante efetivamente recolhido a título de contribuição patronal previdenciária. Então, o valor que ela recolhe dentro do Simples Nacional a título de contribuição previdenciária patronal entra nesse valor aqui de folha de salários dos últimos 12 meses, e o valor que ela paga a título de fundo de garantia. A gente viu que o FGTS que ela paga é fora do Simples, mas esse valor é incluído aí, nessa rubrica folha de salários. Então, para esses prestadores, né, é importante aí, é fundamental o cálculo desse fator R, ok? E aí um ponto que eu falei, né, que eu ia comentar, aquele destacadamente. O que significa isso? Esse destacadamente é importante quando eu tenho empresas que exercem mais de uma atividade. Por exemplo, eu tenho uma empresa comercial e ela é industrial também. Né? Então ela revende mercadorias, né? Mas também ela vende produtos industrializados que ela mesma produziu. E aí,
né? O que, que ela vai fazer? Ela vai ter que ter na contabilidade dela, né, a receita que ela auferiu na atividade comercial e a receita que ela auferiu no exercício da atividade industrial, né, na venda desses produtos industrializados. E aí, pessoal, essa parcela da receita que ela auferiu no exercício da atividade comercial, ela vai apurar de acordo com o anexo 1. Né? Então ela vai lá aplicar o anexo 1, ver qual é a alíquota nominal, aplicar ali a parcela a deduzir, calcular a alíquota efetiva e essa alíquota efetiva que ela calculou a partir da alíquota nominal que ela descobriu lá no anexo 1, que é anexo de empresas comerciais, ela vai aplicar sobre essa receita decorrente do exercício dessa atividade. Já em relação à receita que ela oferiu da atividade industrial, ela vai aplicar lá, né, no anexo 2, que é o anexo típico de indústria. Então é fundamental, caso ela exerça mais de uma atividade, que são enquadradas em anexos distintos, ela fazer esse destaque, né, na sua contabilidade, ela saber qual é a receita relativa a qual atividade que está enquadrada em cada anexo. Aí da Lei Complementar 123. Eu acho que, em relação a esse ponto, era isso que eu tinha para fazer. Ah, ok. Então, olha aqui para mim. Então, pessoal, é isso, né? Então, tanto no vídeo anterior quanto nesse, dá para ter uma visão geral, né, de como que é apurado aí os tributos dentro do Simples. Tem essa questão dos anexos, essa questão também do fator R, né, para um grupo específico de prestadores de serviço. Tem algumas outras situações especiais de apuração que a gente vai ver em vídeo futuro. Né? Então ainda tem algumas situações ali especiais que eu quero conversar com vocês, mas vamos deixar isso para um outro vídeo. Ok? Então é isso. Vamos ficar por aqui e a gente se encontra aí num próximo vídeo. Tchau, tchau.